Vamos lá, seguinte, estou falando aqui pertinho, porque a gente vai começar uma mega aula nessa quinta-feira. Como você sabe, aqui no nosso canal do YouTube, o Gabriel CBO, todas as quintas-feiras nós temos uma aula exclusiva e o que nós chamamos aqui de mega aula. É uma aula mais estruturada, compacta em si, estruturada para te gerar valor e te alavancar ainda mais dentro da tua carreira. Nós trazemos ferramentas práticas e conteúdos com muito valor para gerar essa aceleração que você precisa. Então, isso tudo de forma gratuita e com muito zelo, muito carinho, então fica comigo até o final. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre 7 princípios norteadores para uma carreira de muito sucesso. São 7 princípios que eu julgo, não somente eu, mas também alguns coautores, né? Autores de vários livros, enfim, eu tenho observado na vida de muitas pessoas, dos meus alunos, o que é que determina o sucesso na vida de um ser humano. E eu tenho lido bastante, eu tenho buscado muito esse tipo de conteúdo para gerar valor aqui para a sua vida. Então eu coloquei aqui esses 7 pontos, que são exatamente 7 princípios, e uma seta norteadora que vai te dar exatamente essa base, esse norte, essa parede que vai te dirigir para o caminho certo. O que é que eu quero com essa aula? Eu quero justamente gerar isso. É um campo de segurança, onde não é conforto, mas sim um campo de segurança onde você saiba exatamente o que está fazendo se estiver dentro desses 7 pilares, dentro desses 7 princípios. Então esses 7 pontos formam como se fosse um campo aqui, protetivo, e se você estiver dentro desse campo, você sabe que está fazendo a coisa certa. Então eu quero te trazer princípios e também ferramentas práticas, muito além dos princípios. Estou cansado de ver conteudistas, pessoas que geram conteúdo nos blogs rasos e que falam pouquíssimas coisas do que você tem que fazer, de como você tem que fazer. Falam sobre, você precisa disso, você precisa daquilo, mas não ensinam como você fazer isso. E eu quero gerar tanto valor aqui para você e te dizer exatamente como você adquirir, que eu espero que você saia daqui com ferramentas realmente práticas e já aplicando na tua vida, gerando cada vez mais crescimento, ok? Seguinte, antes da gente mergulhar de fato no conteúdo da nossa aula, os 7 princípios que realmente norteiam uma carreira de sucesso e para o sucesso, eu preciso te contar uma história. Quando eu tinha cerca de 17 anos, eu precisei tomar uma decisão, assim como você provavelmente precisou tomar uma decisão de fazer vestibular. E a maioria de nós não presta vestibular para aquilo que de fato sonhou desde a infância. Muitas e muitas vezes nós encontramos jovens que estão de fato perdidos na escolha de um curso acadêmico, porque teoricamente esse curso acadêmico vai te projetar para uma vida profissional. E a maioria dos jovens na população brasileira, cerca de 90% desses jovens que vão prestar vestibular, eles prestam vestibular para um conjunto de aptidões que eles se agradavam ou que geralmente geravam prazer na época da escola. Por exemplo, você encontra muitas pessoas fazendo engenharia porque gostavam de física ou química ou matemática. E não porque a profissão de engenheiro, de repente, vai proporcionar um bem-estar, vai cumprir parte da missão de vida daquela pessoa. E é muito interessante porque comigo não foi diferente. Eu sonhava com outras coisas, terminou que quando completei 18 anos, eu tinha passado na Universidade Federal de Pernambuco e eu escolhi o curso de Economia, diferente de qualquer outro curso, porque eu gostava do que eu via, por exemplo, no Jornal da Globo, muitas vezes com William Vac, com as análises de Carlos Alberto Sardenberg, enfim, um economista. E eu gostava daquelas análises macroeconômicas, então eu acreditava que o curso de Economia falava um pouco sobre aquilo. Ledo engano, porque, enfim, isso é uma parte bem pequena do curso de Economia em si, pelo menos na Universidade Federal. Então é uma parte da macroeconomia, digamos. Mas, de alguma forma, eu me encantei por outra parte da economia, que foi a econometria, ou seja, os microdados de comportamento humano que determinam a tomada de decisão. É o que nós conhecemos como economia comportamental, por exemplo, que foi criada por um cara chamado Daniel Kahneman. Então é o seguinte, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque a maioria de nós não identifica qual é a paixão, a missão, o propósito de vida desde cedo. Nós pouco mergulhamos no autoconhecimento, sequer sabemos que é através, de repente, de uma lupa interna, olhando para dentro, um momento de reflexão, de sondagem, de alguns exercícios que vão te ajudar a elucidar de fato quem você é. E como nós não fazemos muito isso, principalmente na escola, não se vê autoconhecimento, nós simplesmente tomamos decisões precipitadas muitas vezes. Algumas das pessoas que fazem o curso que fazem, começam realmente a tomar corpo, se agradar, ou muitas vezes caem naquela, né? Poxa, eu já gastei tantos anos aqui investindo no direito, por exemplo, ou tantos anos investindo em enfermagem, ou tantos anos investindo em fisioterapia, que eu não vou abandonar isso, eu vou continuar.
E a pessoa termina entrando num loop infinito de infelicidade no trabalho. Então é muito importante, o que é que eu quero trazer com vocês aqui, essa reflexão? É de que muitas e muitas vezes os gurus de carreira, ou então os gurus de desenvolvimento humano vão falar para você buscar o seu propósito. Gente, eu quero trazer isso para você aqui agora. Isso não pode ser tido como uma busca na floresta encantada. Porque isso aqui é vida real. E vida real significa que você precisa pagar contas, significa que você precisa arcar com alguns custos, responsabilidades, de repente, na sua família. É sua mãe e seu pai que estão precisando que você ajude dentro de casa. É sua família que você acabou de constituir. É um filho que nasceu, teoricamente, sem planejamento e você precisa sustentá-lo. Ou seja, é óbvio, eu não estou menosprezando a busca por um propósito. Eu não estou menosprezando que você deve buscar um propósito. Mas é muito importante, enquanto você está buscando seu propósito, você fazer algo útil. E aí eu mergulho aqui um pouco mais na minha história. Eu sempre fui encorajado pelo meu pai, desde os 18 anos, quando eu entrei na faculdade, a começar a trabalhar. E eu sabia que a maioria dos estudantes na Universidade Federal de Pernambuco começavam a pensar em estágio a partir do terceiro período. É isso que a faculdade entende como sendo normal e aceitável. E eu fui lá conversar com o meu coordenador, um cara muito incrível, Jeonan Rolim, na época. E eu pedi para ele encarecidamente, a situação da minha casa era difícil, não era tão fácil, e eu pedi para ele encarecidamente que eu queria estagiar desde o primeiro período. Comecei a colocar currículo e no primeiro processo seletivo eu fui aprovado. Eu fui trabalhar na auditoria de um shopping. Um shopping, só para explicar para vocês, é tipo um condomínio shopping. Então todo shopping, pelo menos a maioria deles era assim até há pouco tempo, ele aluga lojas para proprietários, donos de algumas marcas. Esses proprietários, eles vão locar aquele espaço, dependendo do local do shopping, mais favorecido, mais movimentado ou não, eles vão pagar uma taxa por aquele metro quadrado daquele local. E aquela taxa, o aluguel da loja do shopping não é fixo em si mesmo. Ou seja, o aluguel é esse e está tudo certo. Muitas vezes, ou a maioria dos shoppings utilizam uma renda variável. É um aluguel fixo, mais um aluguel variável de acordo com o seu rendimento, o rendimento do dono da loja. E o dono da loja, ele é um condômino do shopping. Só explicando um pouquinho mais o que é que eu fazia. E aí, a importância de ter uma auditoria dentro do shopping é o seguinte. Esse condômino, muitas vezes, ele não era tão honesto. Nem todas as pessoas são honestas, infelizmente. E para pagar um aluguel menor, ele informava ao shopping um rendimento menor do que ele tinha tido. Então o shopping ele tinha o direito, por contrato, de realizar sistemas de auditoria interna em algumas lojas. Então perceba isso. Para que o shopping tivesse o aluguel devido, que ia ajudar na manutenção do shopping, na divulgação, no marketing do shopping, para atrair mais e mais clientes, esse shopping ele precisava investir em alguns profissionais que iriam fazer auditoria dentro de algumas lojas específicas. Claro que não era em todas as lojas, mas na maioria delas. Veja se faz sentido. Para adquirir o valor correto, digamos, de cada aluguel. E eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi nesse setor. Teoricamente eu fazia economia, eu topei entrar em qualquer tipo de trabalho, entrei no trabalho aparentemente administrativo, contábil. Perceba isso. Meu pai sempre me encorajou desde o começo a trabalhar e me lançar no jogo. Mesmo que não fosse aquilo que eu considerasse o ideal. Claro, desde que fosse um trabalho digno, honesto, que me proporcionasse minimamente as condições básicas para eu crescer, me desenvolver, para eu aprender novas coisas e agregar valor na vida das pessoas. Perceba isso. Então eu me lancei nesse trabalho, primeiro período, eu pedi autorização para o meu coordenador concedeu, eu fui lá no órgão regulador de estágios, entreguei a documentação na faculdade, entreguei a documentação no trabalho, fiquei com a documentação. Se você sabe o que é estágio, você sabe que você precisa deixar um documento de contrato de estágio com regulamentação dos estágios, um órgão regulador de estágios, tem algumas empresas para isso. Na empresa, na faculdade, você fica com uma cópia do contrato. Então tem todo esse cuidado com o estudante. Maravilha. Então eu comecei a trabalhar. Perceba, isso não era o que eu gostaria de fazer para o resto da vida. E está tudo bem. Se ali eu tivesse encontrado o meio pelo qual eu quero viver a minha vida e adquirir renda para o resto da vida, está tudo maravilhoso também. Eu conheci algo novo. Algo que a faculdade não me mostraria, porque a faculdade é de economia. E tudo bem se eu descobrisse alguma coisa na área de economia e quisesse trabalhar voltado para aquilo que eu estava fazendo na formação acadêmica. A grande verdade é que eu nunca quis. Eu nunca quis e respeito quem queira. A questão é que eu sempre me lancei no mercado de trabalho e desde 18 anos eu estava construindo, comendo lama para um dia comer caviar.
Então, comecei a ganhar um salário que muita gente ganha quando sai da faculdade, desde o primeiro período na faculdade. E é isso que eu queria encorajar. Muitas pessoas saem da faculdade hoje sem necessariamente saber o que fazerem e ficam simplesmente procurando emprego. E sabe quanto um emprego vai pagar para uma pessoa que sai da faculdade? Independente de ter MBA ou não, independente se você entrou no MBA ou não, vai pagar R$ 1.500 porque você não tem experiência, porque você não gerou valor, porque você não gerou resultado ainda no local que você estava, porque você não estava em lugar nenhum. Veja se faz sentido. Então, eu encorajo plenamente, piamente, a você comer lama. É muito difícil estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Trabalhar 6 horas, ainda você consegue encaixar algumas horas de estudo ali para a faculdade. Mas trabalhar 10 horas em função do trabalho, carteira assinada, de 8 às 6, 7 às 10 você pegar na faculdade, é muito difícil, mas esse é o momento. Esse é o momento de você comer lama. E talvez se você está me escutando, está me assistindo e você já vive outro momento, você já tem família, você já vive um ambiente diferente, onde você tem que dar atenção para sua esposa, para os seus filhos e tudo bem com isso, você talvez precise ralar um pouco mais, alinhar com a sua família esse período de ralação para que você consiga proporcionar algo melhor para eles. Agora, claro, não vai fazer sentido você trabalhar bastante, estudar, trabalhar, ficar o dia todo na rua, fora de casa, chegar em casa e não dar atenção para os seus, passar alguns anos nessa jornada difícil, nessa empreitada que teoricamente é para proporcionar uma melhor vida para sua família e você destruir a sua família no meio do percurso. Não faz sentido. Agora, se você é um jovem como eu fui, ainda sou na verdade, mas como eu fui ali com 18 anos, essa é a hora de você comer lama, velho. De você construir uma carreira de sucesso. Então eu queria te trazer essa razão. Entenda isso, entenda isso, racionalize isso. Não importa muito o que você faz atualmente. Importa como você faz. O como importa muito mais, não importa se você é gari, se você age com alta performance naquilo que você faz, se você entrega mais valor, mais resultado do que aquilo que as pessoas esperam de você, como gari que seja, nada de indigno com isso, mas como gari que seja, a sua próxima oportunidade pode estar no coração de outra pessoa que vai te ver em alta performance. Então o como deve ser a nossa preocupação primeira. O que deve ser a nossa preocupação em seguida. Então, o que é que eu quero racionalizar aqui com vocês, dentro dessa minha história? À medida que eu fui trabalhando, que eu fui me expondo a um ambiente corporativo, um ambiente de empresa, eu fui aprendendo alguns conjuntos de habilidades socioemocionais que eram importantes para crescer profissionalmente. A liderança, a boa educação, a discrição, ser cordial, ser servil, prestar mais atenção em alguns tipos de situações, alguns tipos de processos, acelerar os processos, entregar mais lucro para a empresa, diminuir os custos. Ou seja, são comportamentos muitas vezes. É uma consciência, um conjunto de consciência, um conjunto de mentes, o que nós chamamos de mindset. Então eu fui forjando meu mindset à medida que eu trabalhava com o que eu não queria para o resto da vida. Eu sabia que eu estava trabalhando em algo que eu não queria para o resto da vida. Não era aquilo. Eu experimentei e descrevi para mim mesmo. Poxa, não é isso que eu quero para o resto da minha vida. Está tudo bem. Não quer dizer que eu vou sair imediatamente daquele emprego está me sustentando, está me mantendo, está me fazendo crescer, e aí eu consigo reunir um conjunto de esforços para fazer um treinamento, um curso, uma capacitação, uma especialização que vai me levar, através também dessa experiência profissional, ao patamar que eu quero chegar, ou ao tipo de cargo, ao tipo de emprego que eu quero ter um dia. Faz sentido isso? Então eu estou partindo do pressuposto que esses 7 princípios estarão presentes na sua vida e estarão te moldando, como te dando a segurança de que você está no caminho certo. Porém, isso não exclui em absoluto a quantidade de formações, especializações, cursos que você precisa fazer. Veja se faz sentido. Então, à medida que você caminha e entende esses 7 princípios, você também cada vez mais vai nortear aquilo que você quer fazer para a sua vida. E você precisa tomar essa decisão daquilo que você precisa fazer. E é óbvio, isso não precisa ser de imediato. Agora, enquanto você procura aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida, que é o que muitos gurus encorajam a pessoa e não completam o raciocínio a ponto da pessoa, muitas vezes, acabar com sua própria vida, como? Ela larga o emprego para procurar o que ela quer fazer. Aí vai gastar horas de meditação lá, procurando, investindo no autoconhecimento, para saber o que quer fazer da sua vida. Olha, isso pode funcionar para algumas pessoas e nada contra, mas não funciona para a maioria. À medida que você procura alguma coisa, aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida, a sua missão, seu propósito de um trabalho, à medida que você está fazendo isso, está buscando, está perscrutando o seu próprio coração, sondando a si mesmo, conhecendo a si mesmo, à medida que você faz isso,
você está fazendo algo útil. Você está fazendo algo útil da melhor forma possível. O como é importante. E aí você continua se mantendo e mantendo a sua família, talvez, e ajudando seus pais, seus parentes, pagando um plano de saúde, sustentando a sua própria casa, a sua própria família. Faz sentido. As pessoas muitas vezes quase que idolatram o buscar o seu propósito. Ah, se você não vive o seu propósito, se você não trabalha no seu propósito, você está fadado ao fracasso. Perceba, eu não estou dizendo que se você não estiver trabalhando no seu propósito, você não deva buscar o seu propósito. Mas existe uma escala aqui. Existe algo gradual e as pessoas muitas vezes pregam como se você tivesse que romper todas as cadeias da sua vida para pedir demissão, por exemplo, passar alguns meses no seguro-desemprego procurando o seu propósito. Não! Procure o seu propósito, e esse é o nosso primeiro pilar, e você vai entender isso. Procure o seu propósito fazendo algo útil, muito bem feito. Porque quando você encontrar o seu propósito, a forma como você fazia algo que não era o seu propósito, muito bem feito, por exemplo, vai ser acoplado ao seu propósito agora e ninguém vai te segurar. Porque se você faz algo com paixão, com energia, com entrega, sabendo que é parte da sua missão de vida, parte do seu propósito, você vai fazer de forma muito mais bem feita. Então o meu encorajamento para você é para racionalizar essas coisas. Se lance no mercado de trabalho, sim, assim como eu fiz, eu te encorajo a fazer isso. Mesmo que não seja aquilo que você queira para o resto da sua vida. Você se lança no mercado de trabalho, que isso não te atrapalhe, não te impeça de ter coragem, te acomode. Poxa, aqui eu estou ganhando bem, eu não estou fazendo algo que eu quero para o resto da vida, mas eu estou ganhando bem, não vou sair daqui. Não, não. Você descobriu de repente ao longo desse processo aquilo que você queria fazer para a sua vida, mesmo que você tenha que abrir mão do seu salário atual de repente, para ir para um salário um pouquinho menor, para depois crescer novamente, você precisa ter coragem para entrar no seu propósito, sim. Depois que você descobriu ele. Mas à medida e para você descobrir, é importante que você continue fazendo algo útil, gerando valor para a vida de algumas pessoas no seu trabalho. Perceba, eu te encorajo a fazer isso e tento passar essa impressão completa para que você não caia no engano de ler um blog ou de ouvir um vídeo que diz que você precisa buscar o seu propósito a todo custo e você pede demissão para buscar o seu propósito. E muitas vezes, talvez, esse teu propósito não apareceu assim. Então não é uma busca na floresta encantada. É vida real isso. Então eu experimentei um pouco dessa jornada. Eu comecei a trabalhar em lugares, ou em tipo de funções que não me brilhavam nos olhos exatamente. Até encontrar aquilo que me brilhava os olhos. E mesmo quando eu encontrei, eu não consegui necessariamente migrar desse emprego para esse outro tipo de cargo. Ou para esse outro tipo de empresa. Faz sentido? Eu comecei então, trabalhando nessa empresa que teoricamente me sustentava naquele período, comecei a desenvolver um conjunto de habilidades, fazer alguns tipos de cursos que iam me gabaritar, que iam me possibilitar ser capaz de atingir, de concorrer a uma vaga dentro desse tipo de cargo que eu gostaria, que eu desejaria, que eu desejava. E que fazia teoricamente parte do meu propósito, perceba? E então eu me lancei corajosamente, apesar de correr riscos de perder esse emprego aqui, a fazer processos seletivos nessa área. Então é isso que eu te encorajo a fazer. Vamos para o primeiro pilar? O primeiro pilar, o primeiro princípio, ele é muito importante. E eu chamo ele de encontrar-se. Está muito de acordo com aquilo que a gente conversou até aqui. Você, de fato, para ter uma carreira de muito sucesso, precisa determinar, decidir algumas coisas para a sua vida. Você precisa literalmente decidir a sua vida. A maioria dos profissionais bem-sucedidos, e eu passo por vários outros empreendedores, empresários, executivos de alta performance, eles sabem exatamente o que querem. E claro que não é fácil essa jornada. Para algumas pessoas parece aparentemente mais fácil. Pessoas que nasceram e dizem que vão ser médicos, ou que vão ser, de repente, cirurgiões. E desde a infância dizem isso, parece que sabem o que querem e vão até lá. Só que a maioria das pessoas não funciona dessa forma. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz assim, poxa, eu sempre quis trabalhar numa siderúrgica. Poxa, eu sempre quis ser engenheiro para trabalhar fazendo composições de shampoo, engenheiro químico. Poxa, eu sempre quis ser psicólogo, sempre me vi no divã, compartilhando e influenciando a vida das pessoas. Poxa, eu sempre me vi na indústria farmacêutica, eu sempre me vi na indústria do multinível. Não, não é assim. Só que esses outros tipos de empresas ou profissões, muitas vezes nos dão aquilo que nós gostaríamos de construir, os sonhos que nós temos. Então,
Por mais que você não tenha sonhado desde a sua infância com aquele tipo de profissão, talvez por falta de consciência, de clareza, pode ser que esse tipo de profissão, ou essa profissão em si, seja aquilo que você queira. Então encontre-se. E existem dois elos muito grandes aqui no encontrar-se. O encontrar-se é o autoconhecimento, é a clareza. E quando você tem clareza das coisas que você quer na sua vida, e de forma muito específica você traça essas metas, esses objetivos específicos, você começa a ter mais poder de ação em direção a esses objetivos. Então não adianta você dizer que parte do seu autoconhecimento é que você quer ter mais dinheiro. Porque mais dinheiro pode ser mais R$2. Se eu te der R$2 aqui, você está com mais dinheiro. E o teu cérebro ele processa dessa forma. O teu subconsciente trabalha a teu favor ou contra você, dependendo do quão específico você for. Anota isso. O teu subconsciente ele trabalha a teu favor ou contra você, de acordo com a tua especificidade consigo mesmo. Então, quanto mais específico você for nessa clareza, melhor. Quanto mais dinheiro você quer, para quê? Para construir o quê? Se o teu porquê for forte o suficiente, o teu subconsciente vai trabalhar a teu favor. Como assim, Gabriel, meu subconsciente? Os teus conjuntos de ações, todo o teu cérebro, todo o teu sistema nervoso vai trabalhar em prol de você atingir aquele resultado que você traçou. Então o autoconhecimento é muito importante, saber exatamente o que você quer. E como é que eu faço isso, Gabriel? Você precisa então ter a clareza de quem você é, os teus valores, se você tem um valor de liberdade maior, se você tem um valor de segurança um pouco maior, se você é uma pessoa que valoriza um pouco mais o risco, se você valoriza um pouco mais o conforto, se você é uma pessoa mais dada à comunicação, se você é uma pessoa mais dada a analítico, se você é uma pessoa mais dada a vendas, todos nós somos vendedores e precisamos ser excelentes vendedores, apesar de que muitas pessoas são os melhores vendedores, mas são teoricamente nerds, não são tão comunicativos. Mas eles sabem o processo de venda. Percebe isso? Então, você precisa dominar e ter a clareza de quem você é, a clareza do ser. E você também precisa dominar a clareza do fazer. O que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades intrínsecas? Peça ajuda a algumas pessoas de confiança e que tenham critério, pessoas que sejam maduras o suficiente para não zombarem de você e trazerem informações precisas. Pessoas maduras que você pode contar. Quais são as minhas habilidades? O que é que você vê em mim de diferente das outras pessoas? Quais são os teus dons, os teus talentos intrínsecos e aquilo que você sabe fazer bem feito, aquilo que você de repente tem prazer, que você pode estar o mais cansado possível, só que não vai faltar força de vontade, entusiasmo, ânimo, energia para fazer aquilo, porque você ama fazer aquilo. Faz sentido? Você precisa de ajuda nisso e eu quero te fornecer ferramentas práticas. Então, para isso, você está assistindo aqui no YouTube, eu vou te mostrar agora. Se você está assistindo aqui no YouTube, é o seguinte, eu quero te disponibilizar duas fichas, dois questionários, na verdade, são duas fichas de questões que você vai responder e essas duas fichas vão preencher algumas lacunas de falta de clareza que você tem na sua mente. São duas fichas de autoconhecimento que eu proporciono somente para os meus alunos do meu método fechado. E é claro que eles têm algumas outras fichas além dessas duas. Só que eu quero proporcionar essas duas que eu sei que somente essas duas, se você fizer esses dois questionários em si, você já vai ter mais clareza de quem você é, clareza do ser e clareza do que você pode fazer para transformar o mundo. Então, o que você precisa fazer então para eu te fornecer essa ficha? Para eu te fornecer essas duas fichas? Você precisa somente, de repente, mandar uma mensagem ou aqui no YouTube diretamente para mim, ou você precisa ir lá no meu Instagram, GabrielCBO, ir lá no direct, na mensagem direta e pedir, Gabriel, eu vi sua aula lá no YouTube e eu estou aqui pedindo essas duas fichas. E eu vou te fornecer essas duas fichas para você preencher. Autoconhecimento, como eu disse, eu não quero te dar só 7 princípios, eu quero te dar o como fazer. Gabriel, massa, isso aí eu já entendi. Existem várias pessoas que falam que eu preciso de autoconhecimento. Não, eu quero te dizer que você precisa de autoconhecimento e eu quero te mostrar como. Isso de forma gratuita, tá? Eu não estou esperando nada em troca, eu quero te dar de forma gratuita, eu quero transformar e talvez um muito obrigado já me sirva. Faz sentido isso? Então vamos lá, vamos para o segundo pilar. Esse é o primeiro pilar, autoconhecimento, muito importante. O segundo pilar é o que eu chamo de energia na alta. Como assim energia? É o ânimo para fazer o que você precisa fazer. Deixa eu te explicar melhor. Energia na alta significa ou implica uma crença inabalável naquilo que você precisa fazer. As pessoas que não alimentam-se de certeza e que ficam cheias de dúvidas e incertezas de que deveriam fazer, o que deveriam fazer e da forma que deveriam fazer, elas não fazem bem feito.
Você precisa se alimentar de certeza. E a certeza vai mudar o que eu chamo de 2 milímetros na sua performance. 2 milímetros é o seguinte, são duas metáforas importantes que, enfim, parecem combinar perfeitamente com a energia na alta. Perceba isso. O cirurgião plástico, um dos mais famosos do mundo lá em Hollywood, o cara que é responsável por realizar a cirurgia plástica de vários artistas lá de Hollywood, ele diz o seguinte, 2 milímetros é suficiente para determinar se a pessoa vai ser a mais feia do mundo ou a mais bonita, facialmente falando. Os 2 milímetros, por exemplo, daqui do seu freio na boca até o seu pezinho do seu nariz, pode determinar 2 milímetros para mais ou 2 milímetros para menos, se você vai ser muito bonito ou muito feio. Claro que existe um padrão estético. Para eles estabelecem um padrão estético. E aí ele, como cirurgião plástico muito famoso, ele entende que a beleza ela é matemática. Ela é milimetricamente planejada. Então, assim, são 2 milímetros que vão determinar se a pessoa vai ser a mais feia do mundo ou a mais bonita do mundo. No golfe, é um esporte muito conhecido, você sabe. Dependendo do local onde você bata na bolinha, ela pode ir para o lago, no jacaré, para o banco de areia ou para a bandeirinha, ou seja, para o buraco onde você, que é o seu objetivo, que é o seu alvo. Perceba isso. Dependendo de onde eu bater naquela bola pequena e maciça, a bola pode ir para o lago, para o banco de areia ou para a bandeira. Ao longo de vários pés, ao longo de vários metros, essa distância, dependendo de onde eu bater, ela vai aumentar. Como assim, Gabriel? Perceba, se eu estiver errando para o lago, talvez o meu instrutor de golfe, ou qualquer instrutor de golfe que seja realmente razoavelmente bom, ele vai dizer que eu preciso acertar a bolinha talvez 2 milímetros mais para a direita. Perceba isso. Se eu acertar a bolinha 2 milímetros mais para a direita, eu vou desviar a bolinha metros e metros, centenas de metros a mais à frente do lago e ela vai mais em direção à bandeirinha. Se eu estiver batendo muito para um banco de areia, que no meu caso é a direita, o meu instrutor vai dizer você precisa bater na bolinha 2 milímetros para a esquerda. Esse é o padrão. Perceba, na nossa vida, se eu não tenho entusiasmo para fazer alguma coisa, eu não venço. Se eu não tiver ânimo, se eu não tiver energia, eu não consigo negociar. Se eu não conseguir negociar, se eu não conseguir vender, eu não vou conseguir adquirir o pão. Se eu não consigo adquirir o pão, eu não consigo comer. Se eu não consigo comer, eu vou morrer. Então, em suma é isso. Nós somos vendedores por essência. Eu e você, nós somos vendedores. Tudo à nossa volta, se você olhar, o seu computador, o seu celular, de repente que você está assistindo, essa câmera que eu estou gravando, esse ambiente, a minha camisa, a sua roupa, seu óculos de repente, tudo é fruto de venda. Surgiu na cabeça de alguém que sonhou, planejou aquilo e vendeu aquilo. Trabalhou, produziu e vendeu aquilo para nós. E nós compramos e vendemos também o nosso serviço, o nosso tempo. A maneira como nós fazemos as coisas de forma diferente. E quanto mais hábil vendedor você for, e quanto mais valor tiver aquilo que você vende, mais rico você será. Maior crescimento você vai ter. Só que você só consegue vender se você tiver o quê? Uma postura enérgica. Isso não significa que você precisa ser o cara que vai gritar com as outras pessoas. Mas significa que dentro do teu padrão, entusiasmo vai ser uma palavra regra. Vai ser uma palavra-chave. Eu preciso acordar de manhã entusiasmado para ir trabalhar. Você investiria em alguém que não tem entusiasmo? Sério que você colocaria dinheiro na mão de uma pessoa para trabalhar para você e você vê a pessoa meio assim, cabisbaixa? Você não contrataria essa pessoa. Então por que você insiste em ser esse tipo de pessoa que nem você mesmo investiria e você espera crescer profissionalmente? Então entusiasmo é a força motriz para você crescer profissionalmente e se vender mais. Seja lá o que for. Perceba, a energia na alta são esses 2 milímetros. Os 2 milímetros que determinam se a pessoa é mais feia ou mais bonita no mundo. Os 2 milímetros que determinam se você vai atingir o banco de areia, o lago com jacaré ou a bandeirinha, de fato, em onde é o seu alvo. E os 2 milímetros é a sua postura. Perceba, o seu osso externo que está aqui, quando ele fica cabisbaixo, quando você está sem energia, quando você não está com entusiasmo suficiente, o seu osso externo ele fica apontando para baixo. A direção do seu osso externo é apontando para baixo. Os seus ombros ficam recaídos, você fica mais cabisbaixo, seu tom de voz muda. A sua mente vai ser sempre coerente com o seu corpo. Quando a sua mente está desacelerada, seus pensamentos estão mais lentos, mais preto e branco, eles estão com menos brilho, estão mais vazios. O seu corpo reage. Quando você está muito triste, você vai ficar o quê? Abraçando suas pernas, numa posição fetal. Você fica cabisbaixo. Você fica pensativo, o teu olhar geralmente é apontado para baixo, o teu externo está apontado para baixo.
Agora, quando você está alegre, o que acontece? Quando você está eufórico, em êxtase, o que acontece? Teus ombros enlarguecem. Teus ombros literalmente enlarguecem. Teu olhar fica mais altivo, teu nariz fica apontado na direção do horizonte. O teu externo ele fica apontado para cima. O teu osso externo ele fica apontado para cima porque você está com entusiasmo, você está alegre. Você nunca vai ver na rua uma pessoa correndo e dizendo, sorrindo, com um sorriso no rosto. E correndo e se movimentando e dizendo que vai se matar. Você nunca vai ver isso, porque o corpo é coerente com a mente. E eu quero te chamar essa coerência, só que você pode quebrar esse padrão tanto com a sua mente como com o seu corpo. Sua mente está desacelerada, sua mente está cabisbaixa, você está triste e o teu corpo vai reagir dessa forma. Você pode quebrar esse padrão em um segundo, em um instante, um único instante, acelerando o teu corpo, movimentando um pouco ele. E eu queria propor um desafio aqui, perceba. Eu queria que você pegasse os teus dedos, você fizesse o seguinte, isso aqui, teu polegar apontando para baixo, você colocasse os dedos na tua têmpora. Coloca aqui pertinho do teu olho, entre o teu olho e a tua orelha, continua com os dedos apontados para baixo. E você vai fazer um exercício comigo. Você vai fazer 20 repetições disso aqui, ó. Você vai unir os teus cotovelos. Você vai unir os teus cotovelos. 1, vai lá. 2, faz comigo. Dedão apontando para baixo, dedos assim, apontando e fixados na têmpora, e você vai fazer 20 vezes essa repetição. Isso é um exercício de postura para você ajustar o teu externo. Perceba isso. Vamos lá, 3, vai lá, 4, vai, 5, se alguém achar que você está doido, 6, você diz para ele que está passando de uma aula, muito doida, 7, vai lá, 8, é um exercício, 9, vai, 10, 11, vai, 12, continua, 13, dedo 1 apontando para baixo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boa. Você pode fazer isso mais de uma vez. Perceba agora a tua postura, teus ombros estão mais alargados, teu externo está mais naturalmente apontado para cima. E isso mudou um pouco, quebrou um pouco a tua mente. Se a tua mente estava um pouco triste, você agora mudou um pouco ela. Porque você pode moldar a sua mente com o teu movimento, porque as emoções são criadas pelo movimento. E existem pessoas que parecem que ficam presas em caixas, encaixotadas, elas não se movimentam, elas não abrem os seus braços, elas não movimentam o seu corpo. Elas não fazem esse tipo de exercício porque elas acham que é demais. Mas esse tipo de exercício ele pode regular o teu externo, perceba? 2 milímetros para baixo, você está derrotado. 2 milímetros para cima, tua postura é outra. E a energia na alta é o segundo pilar para você crescer profissionalmente. Sem entusiasmo não há venda. Sem venda você não come, sem comida você morre. Percebe? Você precisa estar atento a isso que eu estou dizendo. E você pode ganhar um novo padrão de sucesso profissional se você levar a sério esse segundo princípio. Ele é uma parede para você saber se você está no caminho certo. Você já investiu tempo nisso. No nosso treinamento ao vivo, no meu treinamento ao vivo, nós trabalhamos muito mais exercícios como esse, que eu vou mudar a tua fisiologia, a tua bioquímica. E mudando a tua fisiologia, eu vou te criar um padrão, uma estratégia para você todos os dias atingir a tua performance física e mental. E se você está com uma performance mental, se você está com alta performance mental, você atinge qualquer grau de ação em direção aos seus objetivos, percebe? Então eu preciso gerar isso, porque energia na alta, que é o segundo pilar, envolve otimismo, envolve grau de certeza, envolve autoconfiança. Isso não significa soberba, não significa que você vai se achar melhor que alguém, não significa que você vai se achar o melhor do mundo, mas significa que você vai identificar exatamente o padrão de identidade que você tem. O real valor que você tem em relação a fazer aquilo. Você não é pior que ninguém, você não é melhor que ninguém. Você tem um conjunto de habilidades específicas, dons específicos que você precisa usufruir, utilizar para servir a humanidade. E dessa forma você também pode comer. Como assim? Você pode vender esse tipo de serviço. E não existe nenhum problema nisso, percebe? Percebe? Então eu quero te encorajar porque a energia na alta envolve otimismo, autoconfiança, autoestima, que é um reconhecimento da tua real identidade, envolve gratidão, envolve bondade, felicidade. Perceba isso, se você preenche a tua mente com gratidão, você esvazia a tua mente de medo e de raiva. Olha só, você de repente está raivoso, está iracundo, você está com raiva, você está estressado, revoltado, indignado, talvez você esteja até com razão. Mas isso não está te fazendo de repente bem, está te maquinando, tua mente está maquinando contra aquele chefe que gritou contra você, você está estressado com aquele professor que te deu uma nota injusta, você está se sentindo injustiçado, e você está indignado. Isso não te permite dormir, você fica estressado, os cabelos brancos começam a nascer, espinha estoura, às vezes herpes, afta, o que for.
Perceba que o teu corpo está manifestando aquilo que está acontecendo aqui dentro. Várias das doenças, por exemplo, intestinais, como síndrome do intestino irritável e outras coisas, são doenças que começam aqui na mente. Percebe? E o teu corpo começa a desencadear uma série de reações bioquímicas internas. Então como é que eu acabo com isso, Gabriel? Com esse senso de revolta, quando você preenche a tua mente de gratidão. Pelo que você pode ser grato. E onde há gratidão não existe coexistindo, não existe raiva ou medo. Quando há gratidão, não existe raiva ou medo. Então, alimente para ter uma energia alta, para ter um ânimo exaltado, alto, um alto padrão. Eleve o seu padrão em relação à tua energia, se você está cabisbaixo. Para você ter uma alta energia, você de fato precisa se alimentar um pouco mais de gratidão. E é isso que eu queria manifestar para você. Terceiro princípio cabe muito bem nessa semana, porque na segunda-feira eu vou estar abrindo as inscrições para o meu método. O método onde eu pego todo esse conteúdo aqui, na verdade é muito mais do que isso, e eu elevo até a 10ª potência, porque é um conteúdo muito mais denso, muito mais rico, que vai moldar a carreira. É um conteúdo, dentro desse curso, desse método, eu vou acelerar a tua carreira em 10 anos. Claro, isso não significa uma promessa. Gabriel, quer dizer que em 10 anos significa o quê? Velho, pra mim, 10 anos significa, de repente, ganhar com 22 anos, R$7.000 por mês na carteira assinada. Com 23, ser promovido e ganhar 10 a 11 mil reais por mês na carteira assinada. Foi o que aconteceu comigo. Se isso não tivesse acontecido comigo, talvez eu estivesse no seu lugar duvidando. Mas deixa essa dúvida de lado e acredita, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com alguns alunos, de acelerar a sua carreira em 10 anos. Significa só dinheiro? Não, claro que não. Eu não estou te prometendo, não consigo te prometer que você, depois do meu curso, você vai ganhar 10 mil reais por mês, assim como eu. Agora, eu vou te deixar num padrão, isso dependendo da tua disciplina, isso dependendo, claro, do teu comprometimento comigo, em assistir às aulas, em praticar os exercícios. Você só precisa disso, de comprometimento consigo mesmo, comigo, fazendo as atividades das aulas. Você vai estar num grau de competência, não só socioemocional, mas de técnicas para atingir as barreiras dos 10 mil e a mais. Então, Gabriel, quer dizer que quando eu terminar o curso, em 6 meses, eu vou... o curso é online, tá, gente? Quer dizer que eu vou, então, estar ganhando 10 mil reais? Claro que não, velho. Acorda. Eu não consigo te pegar e dizer assim, vem trabalhar comigo, eu vou te pagar um salário de 10 mil reais. Não é isso. Mas eu vou te colocar no nível, no padrão de um profissional, para que você seja, e tem muita gente que quer ter antes de ser, para que você seja um profissional acima dos 10 mil. Acima dos 10 mil. Em menos de 6 meses, se você fizer o curso de forma consistente, você termina isso em 8 semanas. Mas eu dou 6 meses de prazo, porque a maioria das pessoas vão no ritmo devagarzinho e chegam em 6 meses. Em 6 meses, aplicando o que eu te ensino lá dentro do curso, você vai estar num padrão de aceleração de 10 anos na tua carreira. Pronto, sendo um profissional para ganhar mais de 10 mil reais. Eu ainda te dou alguns bônus, como a entrevista de emprego de impacto, você nunca mais vai deixar de impactar na entrevista de emprego. Nunca mais. Currículo persuasivo, eu te dou um módulo bônus de persuasão, de fato, falar com a pessoa certa no cérebro do teu ouvinte, para que ele entenda e receba a tua mensagem. E dessa forma você venda mais suas ideias, percebe? Então tudo isso está dentro do curso, do meu método. Então, esse terceiro pilar é o que eu chamo de comunicação persuasiva. Para você crescer profissionalmente, você precisa o quê? Vender. Vender envolve entusiasmo, envolve saber o que é que eu vendo de mim mesmo, o produto, a qualidade desse produto e aonde eu quero chegar. Como eu posso trabalhar a qualidade do meu produto se eu não souber onde eu quero chegar? Que tipo de ferramentas eu vou adquirir ao longo do caminho se eu não souber onde eu quero chegar? Então, autoconhecimento, aqui energia na alta, entusiasmo e aqui comunicação persuasiva. É o terceiro pilar para você crescer profissionalmente e acelerar a tua carreira em 10 anos. Então, o curso Fale com Poder, que vai abrir as inscrições segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, não sei em que momento da história você está assistindo esse vídeo, mas se você estiver antes dessa data, você tem a oportunidade de se pré-inscrever nesse curso online e participar dessa próxima turma, uma turma mais íntima, mas uma turma que para os 10 primeiros eu vou dar uma mentoria particular, percebe isso? Então, se você quer que eu pegue na sua mão, e se você quer parar de procrastinar, desenvolver e investir nessa área da sua vida, que é muito importante, a comunicação persuasiva, você precisa então se pré-inscrever e assistir o curso Fale com Poder, beleza? Então, dentro dos 7 princípios aqui, o terceiro é a comunicação persuasiva. Você não ganha mais hoje porque você não trabalha muito bem a tua oratória e a tua comunicação. A tua persuasão ainda é fraca. E eu quero te ajudar nisso. O Fale com Poder é para isso. Eu criei o Fale com Poder com uma missão de vida. Eu identifiquei que existiam pessoas cabisbaixas, com vergonha, que tinham medo de se relacionar com outras pessoas.
tinham medo de explanar alguma ideia no trabalho, tinham medo de se expor no trabalho, de crescer, de liderar pessoas, porque ficavam com medo da opinião dos outros. E eu queria destravar essas pessoas desses medos. Porque eu vivi a minha vida toda me conectando com outras pessoas, assumindo riscos de receber uma represália, de receber uma lapada. E eu simplesmente assumia esses riscos e me conectava. E parecia que eu mais e mais crescia dentro das empresas. Porque eu me conectava com as pessoas através da comunicação, através da persuasão, através da boa oratória. Então, eu identifiquei que qualquer ser humano, porque eu não nasci dessa forma, qualquer ser humano é capaz de desenvolver esse tipo de habilidade com a didática certa, com a estratégia certa, com o conteúdo certo. E essa minha missão, desde então, com Fale com Poder, é gerar valor para a vida das pessoas, para que elas destravem do seu potencial e cheguem à máxima performance na sua vida e carreira. Eu criei esse movimento para gerar o bem nas pessoas. E é óbvio, eu vendo isso. Você precisa vender o seu também. Você precisa vender aquilo que você tem de melhor. De repente, sua capacidade de planilhas, a sua capacidade de organização, de repente, a sua capacidade de arrumar as coisas de forma muito esplêndida. E eu estou pronto, de repente, para contratar o seu serviço. Percebe? Nós vendemos aquilo que nós adquirimos. Pessoas investem 4 anos na faculdade, investem 5 anos numa formação, porque querem aprender a ser médicos e nunca aprenderam nada de medicina na vida inteira. E vão aprender a ser médicos em 6 anos, 8 anos, e não querem aprender a se comunicar com o eu verdadeiro das pessoas. Enquanto, se você comunicar exatamente, de forma correta com o eu verdadeiro dessas pessoas, você vai se destacar profissionalmente, velho. Você vai crescer 10 anos na sua carreira hoje. Então é esse o meu movimento, é isso que eu falo que o poder proporciona, e eu quero prover isso para você. Comunicação persuasiva. Quarto princípio importantíssimo dos 7, tá? A gente já passou da metade agora. O quarto princípio regulador para uma carreira de sucesso é justamente o crescimento consistente. O que significa isso? Significa que você não vai para a academia uma vez na semana para malhar 10 horas. Você vai todos os dias, 20 minutos por dia. Esse é o cara que se torna bodybuilder, é o cara que malha 30, 20, 1 hora por dia, todos os dias. E não o cara que vai uma vez na semana, 10 horas por dia. É a consistência, a nossa vida é como se fosse uma maratona. Então, o crescimento consistente significa que você esteja curioso para aprender novas ferramentas, aprender coisas que vão colaborar com aquilo que você determinou no autoconhecimento, em olhar para dentro, identificar aquilo que você gostaria de fazer para o resto da vida, o teu propósito, a tua missão. Aquilo que vai colaborar com isso, você mergulha e esteja curioso o tempo inteiro. Isso significa o quê, Gabriel? Isso envolve elevar os teus padrões. Elevar os teus padrões em relação ao investimento de cursos, em relação ao investimento de eventos, congressos. Significa que você vai se conectar com outras pessoas, pessoas diferentes de repente daquele seu ramo. Tem pessoas que são dentistas, que são fisioterapeutas, que só vão para formações acadêmicas de fisioterapia e de odontologia. E não se conectam com outras pessoas. Advogados que na roda de conversa só conversam com outros advogados. Não vão entender muito bem, de repente, a mente de um consumidor que é engenheiro. A mente de um consumidor que é bancário, a mente de um consumidor que é médico. Porque ele precisa se conectar com outras pessoas. Então, investir em congressos, especializações, investir em eventos é muito importante para desenvolver o quê? O quinto pilar. O quinto princípio que eu chamo de Networking Power. Quarto princípio, crescer consistentemente, esteja sempre curioso. E o quinto princípio envolve networking. Você desenvolver uma rede de relacionamentos, uma rede virtuosa de relacionamentos. Perceba que tudo está conectado entre si. Autoconhecimento, entusiasmo, a comunicação persuasiva vai te ajudar no networking, que vai te ajudar aqui a estar sempre curioso. E networking power significa o seguinte: você está sempre pronto, você se tornar um mestre da aprendizagem. Como assim, Gabriel? É você ser um mestre em aprender com as outras pessoas aquilo que elas podem te ensinar. É você estar com os olhos brilhando, curiosos. Os olhos brilhando, curiosos, prontos para receber a dádiva da história da outra pessoa. A história da outra pessoa, a história de vida, aquilo que ela fez de diferente, pode se conectar e pode ser exatamente a chave que faltava na sua carreira para você crescer. E só quem vai fazer isso é quem atenta para um networking power, e tudo isso eu trabalho no curso também. É te deixar curioso, ávido, mestre em aprender. Certo de que a história da outra pessoa, ou a vida da outra pessoa, o ensinamento da outra pessoa pode te ajudar em alguma coisa. E não você estar pronto para ensinar qualquer coisa.
Quando você vai desenvolver o network, você está mais preocupado em mostrar para a pessoa que você fez um MBA em Harvard, que você foi para o MIT, que você foi para uma experiência no Vale do Silício. Não, velho. O network envolve você estar pronto para ouvir a outra pessoa, primeiro. E posteriormente, quando você dedicou muita atenção e não ficou no celular, dedicou completa atenção, olho no olho daquela pessoa, ela vai se interessar pela sua vida. Percebe isso? E aí sim, é o momento em que ela está com os receptáculos da atenção dela abertos e você entra com quem você é, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, com aquilo que você pode colaborar. E não ser uma pessoa que queira somente ensinar. Eu sou o cara mais ávido por aprender outras coisas. Eu não fico querendo ensinar para os outros tudo. Eu, pelo contrário, quando eu conheço uma pessoa nova, eu quero só aprender com ela. Se ela me dá a oportunidade, e eu vou explano alguma coisa. Eu trago alguma coisa de coerência com aquilo que ela está falando. Então, Networking Power envolve você ser mestre em aprender com o outro. E dessa forma, você começa a se conectar mais com o universo à sua volta. Percebe isso? Networking, Gabriel, como é que eu faço para estar numa roda mais elevada, uma roda de pessoas que são mais... que podem me ajudar, que podem agregar valor na minha carreira? Basta você focar nisso. Se você estiver focado só nas pessoas do seu trabalho atual, você não vai gerar crescimento para si mesmo. Claro, esteja na roda com eles, esteja parceiro deles, ajude-os. Ajude-os, sirva-os. Mas também esteja em rodas em que você seja o pior. Se você está numa roda em que você é o melhor na mesa, e você não está em nenhuma roda em que você é o pior na mesa, você está errado, você está crescendo menos do que poderia crescer. Você tem que sentar numa roda também, entenda isso. Tem gente que fala assim, Gabriel, eu devo sentar só na roda em que eu sou o pior, né? Não somente. Você também tem uma missão de colaborar com os outros. Então senta na roda das outras pessoas que você pode colaborar, que você pode ajudar. Só que você também tem que sentar e principalmente beber mais dessa roda, numa roda de pessoas, 5 pessoas talvez, em que você é o pior, o mais burro na mesa. São os caras que vão gerar mais crescimento, que vão elevar os teus padrões. E como é que você faz isso, Gabriel? Primeira coisa é focando nesse tipo de pessoa. Quando o teu foco aparecer nesse tipo de pessoa, você vai expandir a tua mente. Como assim? Teve um cara que eu estava entrevistando esses dias, e ele falou assim, Gabriel, o meu tipo de trabalho, o trabalho que eu experimentei, foi o meu primeiro emprego nesse setor, me proporcionou um crescimento muito grande, porque esse trabalho exigia de mim que eu aprendesse um pouco mais sobre comportamento humano, sobre decisão do homem, sobre como a pessoa compra algum tipo de produto. Então, foi muito interessante porque eu precisei me expor a esse tipo de conteúdo, Gabriel. E eu comecei a ler alguns livros nessa área, livros que eu nunca compraria. Então ele começou a ler, por exemplo, O Poder do Hábito. Ele começou a ler, sei lá, As Armas da Persuasão. E ele começou a dizer assim, caramba, como eu gerei crescimento para mim mesmo. E percebe, você pode sentar nas mesas, na mesa do Charles Duhigg, o autor do Poder do Hábito. Você pode sentar na mesa do Timothy Ferriss, autor do Trabalho 4 horas por semana. Perceba, se você ler esse livro aqui, eu digo uma coisa para você, você vai descansar 4 horas por semana e não trabalhar 4 horas por semana. É impressionante. Ou você pode sentar na mesa do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Você pode sentar na mesa dos caras que estão performando no mundo. São os melhores do mundo. E como é que você pode sentar na mesa? Lendo os livros deles, velho. É a obra-prima de suas vidas. E você pode ler, você pode beber desses livros. Faz sentido isso? Perdão, estou um pouquinho rouco. Estou vindo de uma gripe, mas eu quero dar 1000% para vocês. Então vamos lá. O quinto pilar é networking. Networking power. É o que eu chamo de networking power. Networking poderoso. Networking com intenção. Não com interesse. Cuidado para você não ser tido como interesseiro. Também não tenha medo disso. Se você estiver sendo autêntico e sincero consigo mesmo, querendo aprender com as pessoas melhores, cuidado para você não ficar deixando de fazer as coisas por medo do que os outros vão pensar que você está sendo interesseiro. Esquece isso, bullshit. Então, como é que você flexibiliza esse pensamento dos outros? Quando você está na mesa dos diretores, na mesa dos gerentes, mas você também está na mesa dos auxiliares de administração, quando você também está na mesa dos zeladores do prédio, quando você trata todos de igual forma. Você não está ali para paricar, você está ali para aprender com os gerentes, você está ali para aprender com os diretores, mas você também circula no meio de algumas outras pessoas. E isso te traz uma naturalidade, mas não deixe de fazer ou de estar na mesa dos diretores, na mesa dos gerentes, porque alguém vai achar que você está querendo alguma coisa com interesse. Desde que você esteja ali para aprender com íntegro, sincero sentimento e desejo. Então, seja intencional, mas não interesseiro. Faz sentido? Ok. Sexto princípio regulador, então, para a gente ter uma carreira de sucesso.
Sexto princípio, e minha voz já está indo embora. Sexto princípio é sirva ao próximo, é liderança. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer uma carreira de sucesso, você precisa ser líder. Líder não é seguidor, ao mesmo tempo que é seguidor de outros líderes. Porque o líder está sempre aprendendo. Lembra disso, Networking Power? Lembra disso, Comunicação Persuasiva? Ele está sempre aprendendo. Ele está sempre redimensionando sua aprendizagem. Então, sirva o próximo. Como assim, Gabriel? Seja qual for a sua posição na empresa, você precisa servir o próximo. Primeira coisa que você tem que pensar em servir é aquilo que você foi contratado para fazer. Você foi contratado para fazer um grupo de atividades específicas. Faça muito bem feito, aprimore, saia da caixa, ressignifique aquele tipo de trabalho, acorde todos os dias com a perspectiva certa. Que perspectiva, Gabriel? Se você quer gerar valor para a sua carreira, se você quer gerar valor para o seu trabalho, você precisa gerar valor para a empresa que você está e, sobretudo, gerar lucro, resultado para os sócios dessa empresa. Se você gera lucro e resultado para os sócios dessa empresa, é inevitável que você gere valor para si mesmo dentro da empresa e talvez na carreira toda. Diante do mercado, o mercado fora da empresa vai começar a perceber você de forma diferente. Por quê? Porque você é uma pessoa que gera lucro para a empresa, você gera lucro para os sócios. E qualquer dono de negócio, ele quer um profissional entusiasmado, ele quer um profissional que saiba o que quer, ele quer um profissional que tenha comunicação persuasiva, ele quer um profissional que tenha networking power, ele quer um profissional no quarto pilar que seja curioso, que seja realmente um aprendedor, uma pessoa que seja ávida por aprender mais, ou seja, crescimento consistente. E qualquer dono de empresa quer um profissional que gere valor para o seu negócio, que gere lucro para o seu negócio. Eu estou atrás desse tipo de profissional. Percebe? Não falta emprego, falta esse tipo de profissional. E eu quero que você seja esse. Então a liderança envolve você gerar valor para o outro. Agora, claro, isso não significa que você vai deixar de fazer o que você tem que fazer para ajudar outra pessoa e prejudicar o seu trabalho. Não. Faça bem feito o que você tem que fazer de forma mais rápida, mais produtiva. Reúna conjunto de ações massivas para fazer isso todos os dias de forma entusiasmada e sirva durante o dia pelo menos uma pessoa. E eu não estou dizendo só em servir o cafezinho, isso pode ser óbvio. Pode ser maravilhoso. Você chegar com um cafezinho, você foi tomar um café, lembrou da pessoa, foi lá e deixou uma cordialidade, isso é educação, isso é maravilhoso. Você está servindo ela de alguma forma. Mas servir é talvez aprender uma coisa nova com ela. Servir é tentar ajudar ela num processo que de repente está atrapalhando ela no trabalho. Faz sentido isso? Sirva uma pessoa. Porque ser líder é muito mais do que um cargo. Ser líder não é ter um cargo. Você, para se tornar um líder, para você ganhar o cargo de um líder, você tem que ser líder. Para ter, você tem que ser. Porque se você tiver e você não for, se você tiver o cargo de líder e você não for líder, você vai cair. Agora, se você for líder e não tiver um cargo, é só questão de tempo. É só questão de tempo, de você continuar sendo líder e você ter o cargo que você realmente espera. Faz sentido? Então o sexto princípio é sirva o próximo. Eu acabei entrando um pouco aqui no sétimo princípio. O sétimo princípio e último, eu não considero que é o mais importante, mas ele está relativamente interligado a todos esses outros. O sétimo princípio é entregue resultado para a sua empresa. Entregue resultado para os donos da sua empresa. Eu já entrei nisso aqui há pouco, mas eu quero explorar um pouco mais. Se você quer gerar valor para a sua carreira, para si mesmo, você precisa gerar valor para a sua empresa e para os sócios dela. É isso que você tem que fazer. Como eu gero valor, Gabriel? Todos os dias acordar com a perspectiva de como, a pergunta, como eu posso gerar mais lucro para os sócios da empresa, para os donos da empresa? Qualquer CEO de alguma empresa que tenha capital aberto, onde tem sócios majoritários ou não, qualquer CEO, ele está ali, ele acorda todos os dias para gerar mais lucro para os sócios. Dessa forma, ele vai ter mais dividendos para si mesmo. Dessa forma, por mais que não seja direto, Gabriel, calma aí, mas eu não tenho comissão, participação no lucro. Velho, se você gerar lucro para a empresa, se você gerar uma nova solução, um processo que fica mais rápido, uma diminuição de custos, se você gerar mais lucro para a empresa, mais receita, se você gerar mais lucro, você vai ser visto não somente pelos donos da empresa, como um profissional raro, um profissional importante. Você vai ser visto pelo mercado. E é questão de tempo, com essa visibilidade, com essa visão, a visão de gerar lucro, a perspectiva de acordar todos os dias para gerar lucro para a empresa. Com essa visão você vai gerar muito valor para si mesmo, percebe? Então, o que se envolve? Isso envolve você ser produtivo, e ser produtivo envolve você ter uma agenda, isso envolve foco em soluções criativas, você tem um foco em soluções criativas, isso envolve criatividade. Gabriel, criatividade não está em nenhum desses 7 pilares? Perceba, está em todos quase.
Soluções criativas está aqui, ó, no 7º pilar. Você provê soluções criativas, porém práticas e realmente aplicáveis, porque tem muita gente que fica solução criativa e não é aplicável para o dia a dia da empresa. Mas é uma solução criativa que é aplicável, que é rápido de aplicar, que é interessante, que vai gerar valor de fato, aí você gera essa ideia criativa. Então, ser produtivo envolve também ser focado em soluções criativas, gerar resultado para a empresa envolve gerar valor para a empresa e para os negócios da empresa. E por último, gerar valor para a empresa. E por último, entregar resultado para a empresa envolve trabalho duro. Então é o seguinte, resumindo, entregar valor para a empresa envolve você ser produtivo, ter uma agenda, envolve você focar nas soluções criativas, envolve trabalho duro, ou seja, vá além das 44 horas semanais. Claro que é uma metáfora, você não precisa necessariamente trabalhar mais horas para ser mais produtivo, mas você precisa estar disposto a fazer mais do que te pedem. E finalmente envolve você gerar valor para a empresa, ok? Então esses 4 pilares, esses 4 conceitos estão envolvidos nesse último pilar, nesse 7º pilar, que é a entrega e resultado para a empresa. Fechado? Esses são os 7 princípios. Nós vimos aqui autoconhecimento, conheça a si mesmo, é um encontrar a si mesmo. Nós vimos aqui o 2º pilar, energia na alta, postura, muda tudo, entusiasmo, comunicação persuasiva. Inclusive o curso Fale com Poder vai ser aberto agora dia 29 de abril de 2019, às 9 horas da manhã. Você precisa se pré-inscrever, vou deixar o link aqui embaixo. Envolve você estar consistentemente crescendo, curioso. Se envolve networking power com intenção, mas não com interesse. Envolve você servir o outro, ou seja, liderança, e envolve você entregar resultado para a empresa e para os donos da empresa. 7 princípios para você crescer profissionalmente, para você ter uma carreira de sucesso. Se você quer crescer profissionalmente, ter uma carreira de sucesso, você precisa levar a sério esses 7 princípios e fazer, ainda hoje, coisas que vão te deixar dentro dessa margem, dessa parede protetiva que te diz que você está no caminho certo, ok? Se essa aula gerou valor para você, você precisa compartilhar ela com alguns amigos. Compartilha, porque é uma corrente do bem, você vai me ajudar a ajudar outras pessoas. Entra nesse movimento do Fale com Poder, vem comigo, a gente vai caminhar junto, de mãos dadas, para o teu crescimento, focado nessa mentoria, tá bom? E também, deixa o teu like, é uma forma importante de você compartilhar com o YouTube que esse conteúdo gerou valor para você. Vamos nessa, até a próxima aula, tamo junto. Eu sou Gabriel CBO e estou aqui para te servir. Conta comigo sempre, valeu!